No início eram zonas rurais, zonas de descanso para quem morava nas cidades. Mais tarde surgiu o termo subúrbio. Cultura suburbana é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na Casa do Jongo da Serrinha, no Rio de Janeiro. Pedindo licença nesse lugar importantíssimo para o Brasil, a Casa do Jongo, na Serrinha, em Madureira, vamos falar sobre a cultura suburbana, mas então vamos conhecer. Onde você nasceu? Cascadura. Onde você mora? Meia. Onde você nasceu? Eu nasci na Lagoa, E mora? em Madureira. Nasci no Jabor e moro em Santíssimo. Nasci em Engenho Novo e moro em Cascadura. Nasci em Marechal Hermes e moro em Oswaldo Cruz. Nasci em Nova Iguaçu e moro em Nova Iguaçu. Nasci em Cordovil, moro na Cidade Alta, no próprio bairro. Ah, e o que é ser suburbano para você? Ser suburbano, é ter liberdade de transitar na cidade, de conhecer pessoas diferentes, mas aceitando suas diferenças. O subúrbio tem muito isso, né? Tem muito essa coisa da relação ambígua do sentido de ser da cidade, né? Quem quer conhecer o Rio de Janeiro tem que conhecer o subúrbio. Suburbano é ter paixão pelo lugar onde nasceu. Acho que o resumo mais prático seria isso mesmo. Paixão, gostar das pessoas, do local onde nasceu. E viver com esse sorriso. Com certeza. Suburbano para mim é ser família, entendeu? Que aqui todo mundo é parente, né? Todo mundo é primo, todo mundo é irmão. A gente tem uma relação bem diferente por aqui. É esse espírito de cooperação entre as pessoas, né? Teu vizinho tá ali sempre do lado, é isso. Mesmo que tenha discutido no final de semana, na hora do aperto. Porque tem discutido, na hora do aperto é pra lá que você corre. Quem mora no subúrbio, realmente, cada um tem uma história para contar, uma relação. Realmente, o subúrbio é um lugar muito especial. Subúrbio é lugar, né? Subúrbio é a extensão do nosso corpo, né? A rua é a nossa extensão, né? A gente conhece o vizinho, a gente conhece o bicheiro, a gente conhece o açougueiro, a gente desenrola, a gente resolve um problema. Subúrbio é isso, né? Tá na nossa relação, né? Não é apenas o espaço em que a gente habita, é o lugar que a gente vive. Você vive na diversidade, a pluralidade, e acredito também que subúrbio é felicidade. Apesar de uma vida difícil, a galera que vive no subúrbio, ela consegue estar sempre alegre e celebrando a vida. E a gente pode dizer que é um lugar que é valorizado a partir de tudo que foi colocado aqui? Não muito. O que você acha que não é valorizado? Não pelos moradores, porque pelo que a gente já viu aqui, os moradores valorizam. Mas quem não mora, você acha que sabe o valor que o subúrbio tem? Quem mora sabe que tem. Mas aí, por não ter essa valorização fora da região, aí muitas vezes você acaba não levando isso para frente. Mas a gente sabe. A gente sabe o que é valoroso para nós, suburbanos. Essas pessoas trazem esse valor diante de uma situação que elas vivem mesmo, né? O Felipe comentou, né? O subúrbio é a extensão do nosso corpo. E essas pessoas que têm a tendência de apreciar o subúrbio, muitas das vezes também não são apreciadas. Esses corpos não são apreciados diante de um sentido de ser da cidade, né? Então, o suburbano ele se encontra nesse acolhimento também de querer, às vezes, um sentido de cidade, querer acabar com o subúrbio e o suburbano não deixar isso acabar. Ele fala de uma cidade que talvez não se reconheça ainda como uma cidade una, é uma cidade onde todos têm o mesmo valor de cidadania. Você reconhece isso quando você transita nos vários espaços da cidade? Não, eu percebo, inclusive, uma diferença muito grande, né? E um preconceito muito grande em relação ao subúrbio, achando que aqui a gente, de repente, não tem água, entendeu? Que a gente não tem condução, que a gente não tem uma série de coisas. De fato, a gente não tem, mas a gente tem muita coisa também. A gente, por exemplo, tem cultura. Aqui a gente publica muita coisa, a gente faz muita coisa, a gente cria muita coisa bacana. Bom, enfim, isso as pessoas acham que a gente não consegue produzir aqui no subúrbio. Uma coisa bem bacana que existe do suburbano é
essa questão da identidade dos lugares, né? E a maioria dos bairros são contados pela linha do trem. Então sempre tem assim o lado do Mercadão ou o lado da... sempre essa coisa do lado. Então assim, tem muita essa coisa da identidade do local, que só nós que vivemos ali sabemos. Vai falar pro vizinho, como é que chega aqui? Ó, você vai ver ali agora a loja de doce, depois a padaria, e aí vai indicando. É sempre assim, dessa forma. O suburbano, ele pode, é uma estação da casa. A sua casa está ali fora. Uma cidade dentro da cidade, o subúrbio, que às vezes parece que está longe, está apartada, mas está junto, né? Porque, por exemplo, tem essa parte do subúrbio da Leopoldina, tem essa parte do subúrbio Madureira, né? Rocha Miranda e tal. E carnaval, a gente se encontra em Madureira, mas às vezes também se encontra fora do subúrbio, se encontra na zona sul da cidade, em blocos, né? Esses bairros, eles se encontram e esses corpos também se encontram, eles se identificam um com o outro, né? Não tem como não trazer essa identidade do subúrbio nesses momentos mesmo, né? De valorização desses momentos. Essa questão do subúrbio, suburbano, é diferente de outros espaços da cidade, a cidade não foi dada. A gente produziu a cidade, a gente pensou a cidade, né? É o vizinho que quando vai bater uma laje te chama. Então a laje da casa dele foi feita por mim também. Né? O teto que ele habita eu também discuti. E quando ele vai fazer um caldo verde, quando ele vai fazer uma tripalombeira, quando ele vai fazer uma galinhada, ele vai me chamar porque eu ajudei naquele espaço. Então o subúrbio é essa vivência. Né? Mais do que a gente pensar um subúrbio pela paisagem que é dada, por alguma distinção geográfica, né? A praia, a floresta, a gente habita o subúrbio, a gente faz o subúrbio, a gente produz. A gente está aqui num espaço que não existia há 10 anos atrás. Do outro lado do túnel Rebouças, a gente vê assim, a gente vai passear por lá para ver muita beleza natural, né? Ter praia, montanhas e tudo mais. Aqui no subúrbio tem muita beleza também, mas é uma beleza que assim, não é vista assim rapidamente pelos olhos, é vista nas relações, né? Como ele falou, porque aqui a gente tem uma relação extremamente diferente, né? A nossa casa não é a nossa casa, só a casa do vizinho também. Então é um tipo de beleza diferente que nós temos por aqui. O subúrbio é cooperação, é o espírito de corpo mesmo. Você precisa de ajuda, o vizinho, ele se oferece para te ajudar, porque ele já tomou conta de alguma coisa na sua casa, você já tomou conta da casa dele, e você conhece a família, ele também conhece, você sabe o nome, você realmente conhece a pessoa que você convive. É diferente de lugares da cidade que você mora no mesmo espaço, às vezes no mesmo condomínio, no mesmo prédio, e não conhece, não sabe nem o nome da pessoa, do vizinho. Eu discordo que é só essa questão da relação das pessoas. O subúrbio tem muito patrimônio material, mas que, infelizmente, não existem políticas públicas para se manter esses patrimônios. Então, assim, o trabalho que a gente faz é justamente para mostrar a história do lugar, para poder mostrar esses patrimônios, para justamente a gente poder brigar por eles. Existem imóveis que estão caindo aos pedaços, que tem toda uma história, toda uma valorização para ser resgatada e que não é porque não existe política para esse lugar. Apenas nós que vivemos sabemos. Mas, infelizmente, a gente está mais preocupado em pagar conta, em ter que trabalhar, e a gente acaba não conseguindo se unir para fazer políticas para essa região. Eles falaram da questão da valorização do subúrbio, representa o subúrbio do subúrbio, né? Que é mais invisibilizado e mais visto como algo sem valor, algo sem identidade, que é tão que produz tanta cultura, tanto quanto Madureira, quanto os outros lugares que tem centro cultural, tem escola de samba. Lá na Baixada, por exemplo, tem Beija-Flor, tem outras escolas. A minha mãe passou uma infância e uma juventude sendo de carnaval, produzindo tudo isso que acontece também em Madureira, mas as pessoas acreditam que na Baixada não tem. Então é bom e importante reforçar que a Baixada ela tem uma cultura forte também, suburbana, tanto quanto outros lugares da Zona Norte. Então, no próximo bloco, no subúrbio tem empreendedorismo, tem afeto, tem arquitetura, tem cultura, tem arte. Você vai conhecer um pouco mais, não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Casa do Jongo, em Madureira, na Serrinha, falando sobre cultura suburbana. E Carol, no bloco anterior, falou sobre
a arquitetura, sobre o patrimônio. É o projeto Guiadas Urbanas? Sim, Guiadas Urbanas é um negócio, né, social que trabalha apresentando o turismo na região do subúrbio. Então, a gente mostra, além da evolução urbana desse espaço, a memória e o maior patrimônio que é o suburbano, a gente mostra também todo o patrimônio material e imaterial que existe nessas regiões. Então, a gente tem roteiros para Madureira, Penha, Marechal, Cascadura. Aonde realmente tiver uma identidade, a gente está fazendo roteiro. E o Guiadas Urbanas também está nas escolas. Está nas escolas também, justamente para poder trazer para essas crianças, para esses adolescentes, né, a noção de pertencimento, que eles fazem parte desse território, eles precisam conhecer a sua história, para justamente eles poderem guardar essa memória e poderem cuidar disso futuramente. Porque a maioria dos nossos patrimônios hoje que existem, que são físicos, que existem, eles estão tombando. Alguns são até tombados pelo patrimônio, mas estão tombando no chão, porque não existe nenhum tipo de política para poder preservar esses imóveis. Temos aqui 2 professores de história. Como é que a gente pode falar também da importância de preservar e conhecer ainda mais a história do subúrbio? É muito importante, né, conhecer. A gente que dá aula, né, que está na linha de frente, a gente tem uma série de alunos que conhecem o Arco do Triunfo, conhecem a Bastilha, sabem onde é que fica as batalhas da Segunda Guerra Mundial e não sabem por que ele mora no Valqueire. Né, o que significa o Valqueire, né, o que significou para a história da cidade Valqueire, o que significou Marechal Hermes, o que significou Oswaldo Cruz, as linhas férreas, né, que ele hoje, por exemplo, cruza uma linha férrea. Ela tem uma história de ocupação, né, e eu, uns 2 anos atrás, eu comecei a escrever um pouco desses trânsitos, né, pela linha férrea. Né, o suburbano ele depende e gosta do trem, né? O trem ele não é só um espaço de transporte para a gente, mas é um espaço de vivência. E eu comecei a pensar um pouco dessas minhas vivências na linha do trem, né? Saída da central, a briga para pegar o lugar, né? A disputa para de repente conseguir uma promoção melhor, o que é vendido, o que não é vendido. E comecei a passar também essas coisas para os educandos, né? Para os meus alunos. Comecei a pensar um pouco com eles também. Né? Você mora em Nova Iguaçu, por que o nome daí é Nova Iguaçu? Né? Qual a origem desse nome? Qual? Nova Iguaçu tem origem no nome do rio. Né? O rio que corta a cidade, né? Que passa pela cidade, dá origem ao nome. E Valqueire? Valqueire tem uma história mais divertida, né? Que é a brincadeira do quintalqueire, né? Era o sim, que é um algarismo romano, e aí ficou aquela questão, né? Alqueire, quintalqueire, virou Valqueire. Então você tem essa transformação. E tem a questão também dos bairros no Rio. Bairro no Rio não existe bairro fixo. Né? Ele é mais ou menos fixo se houver a linha do trem. Se por um acaso a linha do trem deixar de existir, aquele bairro vai deixar de existir. A gente não tem uma prisão ao nome, a gente tem uma prisão à vivência. Então, Rocha, Lins, todo aquele entorno ali do Norte Shopping, né, tá praticamente desaparecendo e tá virando um grande bairro do Norte Shopping, né, brincadeiras à parte, mas existem alguns lugares no Rio de Janeiro que eles vão sumindo, o nome do bairro vai sumindo. Você tendo esse sentimento de pertencimento que você preserva, que você mantém aquela cultura e a história do local. E entendendo também historicamente como que os subúrbios foram se formando, né? Vão sendo formados a partir das reformas urbanísticas, né, do final do século XIX e início do século XX, e que aí acabam expulsando as pessoas da região central da cidade para atender os interesses capitalistas, e aí essas pessoas vão se orientando ali pela linha do trem, que vai ser mais fácil, né? Morar perto da linha do trem é você ter acesso mais fácil ao seu trabalho que continua na região central. Esse trabalho que a gente faz nas escolas é tão importante que a gente tem uma aluna no nosso projeto que ela iria fazer a festa da irmã dela na Quinta da Boa Vista. E ela acabou resolvendo fazer a festa no Parque Ari Barroso, que fica ali na Penha. E que é um espaço que assim está lutando para resistir, para continuar a estar ali, realmente assim através de ações da comunidade, conseguiram fazer um parque. Então assim, você vê como é que é importante esses jovens terem essa noção de pertencimento e conhecer a sua história, a história do seu lugar. Eles falaram muito do trem, né? E eu tenho essa concepção que o trem faz parte do subúrbio. O trem, ele é como se fosse realmente talvez um bairro gigante da Central até Japeri, porque toda a minha história eu devo muito ao trem. Meu pai começou a trabalhar no trem, tem essa coisa do empreendedorismo do suburbano, com 7 anos de idade, vendendo picolé. E aí eu comecei, desde os meus 18 anos, 19, a pegar o trem e ele falar: minha filha, você só vai ser alguém na vida se você andar de trem. E saber o que é enfrentar um Japeri. Trem, né? Então, pegar o trem para ir para a universidade, para ir trabalhar. Então, assim, faz parte de nós, né? O trem, ele é mais um suburbano. Não tem como ser suburbano sem andar de trem.
Essas relações que estão sendo ditas, né, do contexto histórico, são mega importantes, esses trabalhos, né, que acontecem também hoje para esse fomento suburbano historicizante, né, digamos assim. E tem muita relação do que foi dito também, teve uma palavrinha-chave, né, que foi patrimônio. Tem muito patrimônio que não é tombado quanto patrimônio e talvez nunca seja, mas na relação de ser suburbano está ali, né. Meu trabalho, por exemplo, com pichador, né, quando eu vou acompanhar pichador para trazer a relação deles com a cidade, o devir pichador e como é que é essa relação, o patrimônio fica muito presente e esse patrimônio é a resposta de dizer que somos suburbanos, né? Por exemplo, quando tem essas pichações de falecidos, né? Beltrano vive, né? Isso aí é uma coisa patrimonial, no sentido de que aquele sujeito morreu e ele não vai ser lembrado dentro de uma relação, né, fixa, mas na relação fluxa, do sentido de ser da cidade, do sentido de ser da nação, né, brasileiro, esses lugares, né, que acontece, por exemplo, o subúrbio, vai trazer a história patrimonial de corpos que nem deveriam estar ali, mas estavam e vão ser lembrados para sempre, né? A gente vê isso, inclusive, nas novas gerações, né? Infelizmente, a gente teve um falecimento agora, né? Que foi o caso da Marielle, e que era uma suburbana também, né? E a Marielle morreu e ela traz essa coisa do vive, né? Em paredes, né? Nas pessoas, por causa disso, porque ela virou uma coisa metafísica, digamos assim, né, do subúrbio, também por isso ela vive na gente, porque ela era suburbana, né, também por causa do subúrbio, né. Ele falou a questão do patrimônio, tem muita cultura do subúrbio sendo muito apropriada pela Zona Sul. A gente vê agora recente o caso da batata de Marechal sendo feita na própria Zona Sul como algo gourmetizado e que assim, a gente não vê esse fluxo do morador da Zona Sul vindo comer a batata em Marechal Hermes, indo para a Baixada consumir a arte, cultura, os saraus de poesia, não. Eles fazem do jeito deles, se apropriam. Então você vê quanto o subúrbio é rico, eles querem se apropriar, mas eles não querem pisar. Baile da Nova Holanda no centro. Tipo, o baile da Nova Holanda no centro, como você vai tirar a favela da Nova Holanda, que faz parte desses bairros, né? Dessas favelas, complexo de favela Maré, desses bairros Olaria, Ramos, vai tirar essa parte da Leopoldina para colocar na Zona Sul? Não, vai jogar a festa para lá, porque a festa não pode acontecer lá, na Nova Holanda, mas lá no consentimento do outro, não de nós, né? Que somos suburbanos. Isso é bem complicado e é importante ser dito mesmo. Então, no próximo bloco, no subúrbio também tem literatura, e boa literatura. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Siga a fanpage Suburbano da Depressão no Facebook. A página retrata o cotidiano dos bairros do subúrbio carioca com muito humor. A Universidade está de volta na Casa do Jongo, na Serrinha, em Madureira, falando sobre cultura suburbana, que também é lugar de literatura. Sim. Que livro é esse que você tem aí para nós? Profissão Suburbano. Onde ele surgiu? Surgiu das crônicas que eu já escrevia na rede social, nas redes, eu escrevia já há um tempo, e um convite de um colega nosso também, que é dono de uma página muito badalada aí, que chama Suburbano da Depressão. Vitor me convidou para lançar um livro, as minhas crônicas, dentro do selo que ele estava criando lá onde ele trabalhava, que era a editora, que chama Subúrbio Editorial. A história que eu acho que ficou mais famosa foi quando eu descrevi a minha sensação de conhecer o Outback. Pode falar o nome? Pode. Eu descrevi da forma de verdade que eu sentia, aquelas facas enormes, maravilhosas, né? Parecia uma espada de samurai. Aquele pãozinho, que por mim eu comeria só aquele pãozinho. E uma cebola famosa também. Né? Cebola, mas eu não tinha dinheiro para cebola. A conta que a gente paga ou com a própria dignidade ou parcela em algumas vezes no cartão. Aí, no outro dia, quando eu acordei, tinha vários compartilhamentos e tal. Aí eu comecei a escrever e não parei mais. E a beleza suburbana também está em livro. Aqui,
Então, esse livro foi mesmo bem parecido com a história do Leandro. Eu comecei a colocar várias crônicas envolvendo a cultura do subúrbio, as relações que eu acho que são únicas por aqui. E comecei a colocar crônicas, elas começaram a ter vários compartilhamentos também em rede social. E aí foi a autografia, me convidou o Leandro também para a gente fazer livros com selo Subúrbio Editorial. E aí nasceu o Beleza Suburbana. Que também tem uma historinha para contar pra gente daí? Eu tenho uma história que ficou muito famosa, que não aconteceu no subúrbio, aconteceu na Praça São Salvador, que eu frequento também, nada contra, mas quando eu cheguei lá e eu falei que, conversando com pessoas, participando de roda de samba lá, e falei que era de Madureira, as pessoas já sabiam que eu escrevia, que eu tinha livro publicado, todo mundo se assustou. Porque aqui é uma região que tem muito preconceito, não acreditam que a gente consiga produzir algo intelectualmente de valor. Eu falei assim, como assim você mora em Madureira? Aí começou... E ainda escreve livro? Pois é, ainda escreve, né? Ainda tem formação acadêmica, como assim? E tinha uma fotógrafa lá, eu falei assim, as pessoas começaram a me perguntar várias coisas de como é aqui a batata de Marechal, por exemplo, como é que é isso? Né? Se pode andar aqui livremente. Aí teve uma fotógrafa que perguntou, eu posso ir lá fotografar? Eu falei assim, claro, o espaço é público, Madureira é um bairro. Eu falei assim, não, eu queria fotografar sua casa. Eu falei assim, você quer fotografar o quê? Para saber se eu tenho fogão a lenha, se eu bebo em filtro, né, água de filtro de barro, é isso? Porque as pessoas não têm noção do que é isso aqui. Né? E eu acho que há um interesse, pegando carona no que a Caroline falou, né, que a gente tem patrimônios culturais aqui, a gente tem centros culturais, mas há um interesse muito grande, eu acho que de políticas públicas de acabar com isso aqui. Porque lugar onde a gente produz arte é lugar onde se pensa muito, onde a gente reflete muito. E aí fica perigoso, né? Pois é, aí, como ele falou, a gente estudar a nossa história, a gente ganha muita força. Né? A gente ganha identidade, e isso é muito perigoso. Então, há um interesse, a gente tem que tomar cuidado. Um programa como esse, acho que ajuda a dar visibilidade, que aqui tem gente, como eu falei, tem gente que produz, tem gente que escreve, tem gente que dança, tem gente que canta, né? Tem gente que estuda, bom, enfim, para olhar que isso aqui é um lugar que existe muito. Né? Muito além do cartão postal. Em vários níveis, além do cartão postal. E aí parece até que o subúrbio é um elemento exótico, né? Como a colega falou. Mas, assim, voltando para a literatura, falou em subúrbio e literatura, a gente não pode esquecer do Lima Barreto, né? Que tem vários trabalhos e que se descreve como que funcionava o subúrbio do Rio de Janeiro, né? O subúrbio é o espaço em que a gente se ressignifica. É um espaço onde o Leandro escreve, onde é ele que escreve, é um espaço onde eles produzem lá o Guiadas, é um espaço onde ele vai com a galera dele lá do Piche, vai entender esse significado, essa apropriação da cidade. É o lugar onde a gente tem igrejas antigas, é o lugar onde a gente tem praças, que não são praças para você transitar, mas são praças para você viver. Né? Todo mundo que é suburbano brincou em alguma praça, todo mundo que é suburbano foi ou no Parque Xangai, ou no 15º Centenário, que hoje não existe mais, mas que ficava em Marechal Hermes. Né? E pensando na literatura, a gente produz literatura, nós produzimos sim. Ela é pouco conhecida. Eu brincava com ela um pouco antes do programa começar, que no Rio de Janeiro existe Baixada porque a gente não teve o Jorge Amado para disputar a ideia de Recôncavo. Porque Recôncavo é bonitinho, né? Recôncavo tá na novela. E Baixada é aquela coisa que você praticamente coloca bandidos armados com 38 em pleno século XXI, né? Então a gente tem essa coisa muito do subúrbio que eu não conheço. Eu lembro muito dessa crônica da Érica, assim, acho que foi quando eu conheci o trabalho dela, inclusive, né? Que me chamou muito a atenção justamente de como nos veem como o exótico, né? A anticidade. O subúrbio parece a anticidade, muitas vezes. Esse processo de ressignificação, literatura, é tudo dentro do campo da linguagem, né? É nítido de que o suburbano, ele é suburbano porque ele traz uma linguagem outra. E aí, dentro desses processos, acontece o campo da cultura, né? A relação inconstante do campo da cultura. Na temperatura suburbana entra muito isso, mas muitas vezes esquecidos. Por exemplo, o funk, né? O funk brasileiro, que é dentro da relação hoje nacional e de apreciação internacional, né?
E o subúrbio ele é pouco lembrado, né? Por exemplo, a memória dos bares de galera, né? Tinha várias relações complexas, sim, mas tinha muito isso, né? Muitas energias, muita riqueza que ainda é pouco apreciada dentro de uma coisa coletiva, dentro de uma coisa de fomento, e a galera resiste, né? Essa galera da memória de baile funk de corredor, né? De galera, isso tudo, eles estão aí. Quem é vivo está continuando fazendo seus bailes. Tem uma coisa que eles chamam hoje de baile da antiga, que são os encontros dessas galeras, e que no teor do funk nacional, infelizmente, né, dentro dos gargalos de comunicação empresariada e tal, são pouco apreciados, nem são vistos. Pegando esse gancho, vai lembrar do charme, do jongo, tudo isso aqui acontece aqui, né, no subúrbio carioca, e a gente... O samba, tudo isso está aqui e a gente fica sempre tendo que exportar para a Zona Sul, para o centro. As pessoas não querem vir visitar a gente. E aí eu acho que também é importante falar, são as casas suburbanas, as casas de caquinhos, coisas que vão se perdendo porque amanhã chega um empreendedor e quer derrubar aquela casa para construir um prédio de 10 andares, para morar cada andar 10 famílias. E aí a morfologia urbana do subúrbio vai se perdendo. Existe um patrimônio da morfologia urbana do subúrbio que está se perdendo por conta disso. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse nossa página no Facebook. E lembrando que a Fundação Oswaldo Cruz também fica em Manguinhos, no subúrbio do Rio. E eu quero agradecer a Carol, Leandro, Samuel, Felipe, Natália, Élica e Joana por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.